Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a presença em nome da TV Globo, que eu estou aqui representando, e também aos convidados que vão participar dessa mesa. Nós da Globo decidimos participar do evento, trazendo para cá um formato que deu muito certo em outras reuniões, outros debates como esses que fizemos em torno de educação, que é levantar os mitos e os fatos que envolvem, digamos, o pensamento sobre as diferentes atividades deste setor. Vamos ao primeiro bloco e ao nosso primeiro tema. Em todas as áreas, afirmações de tantas vezes repetidas acabam virando verdades. E na área do investimento social privado não é diferente. Por exemplo, institutos e fundações geram muito mais impacto se atuam diretamente do que investindo em organizações. Mito ou fato? Mito. Eu acho que é muito importante que institutos e fundações apoiem outros atores do ecossistema que atuam nas causas onde eles querem provocar alguma mudança social. Na verdade, o apoio a outras instituições tem um grande benefício de fortalecer diversas formas legítimas da organização da sociedade civil. Você poder ter alianças e colaborações entre institutos e com organizações da sociedade civil é extremamente importante para a gente gerar transformação social. Eu detesto inventar a roda. Outro problema sério é que as pessoas ficam arrumando muitas ONGs, para fazer a mesma coisa que os outros fazem. Eu acho que as organizações da sociedade civil, os coletivos, os grupos, sabem e conhecem muito bem o que está acontecendo nas comunidades e na sociedade. E eles mesmos coletivamente têm as soluções para os problemas. E eles têm que ser escutados e eles podem perfeitamente bem manejar recursos e executar projetos. 80% dos investimentos das fundações é nelas mesmas, não é financiando outras organizações. A gente tem uma sociedade civil, muitas vezes, muito dependente do governo. O único jeito de ter uma sociedade civil independente é se a gente tiver fundações que financiem essas organizações. É fundamental que haja um aporte das empresas para necessidades da sociedade civil referentes a causas que não se refiram diretamente àquilo que a empresa faz. Isso é muito importante para a democracia e para a sociedade civil mais forte no Brasil. Se a gente não trabalhar em conjunto, com impacto coletivo, a gente não vai transformar. Então, acho que o investimento social privado, com a sociedade civil, com os meios de comunicação e o governo, quer dizer, aí a gente transforma o sistema. Outra dessas verdades é: muitas fundações são inovadoras, conseguem chamar a atenção da mídia, mas não influenciam as políticas públicas. Mito ou fato? Isso é um fato. Muitos institutos realmente têm projetos lindos, projetos muito inovadores, mas que não conseguem gerar mudanças tão, digamos assim, estruturantes, sistêmicas. Sinto que os grandes institutos, fundações, ainda que eles tenham tido alguma influência em políticas públicas, dá para ver que essa influência ela ainda é bastante incipiente. Eu acho que isso é um fato, porque não basta ser inovador e chamar a atenção da sociedade e da mídia. Falta aí uma ação central, que é se colocar num lugar de corresponsabilidade com o setor público, para encontrar caminhos conjuntamente e propor soluções conjuntas. Considero que é um mito. Eu acredito que o terceiro setor, ainda mais o brasileiro, é um ambiente extremamente rico, cheio de experimentações e de inovação. E eu acredito que o que talvez falte um pouco mais de articulação com a sociedade civil, que a gente chama de desorganizada, que ainda não está organizada em organizações e institutos. Eu acho que não é só aqui para o financiamento privado, mas para a sociedade como um todo, essas soluções elas serão realmente alcançadas e serão sustentáveis se elas tiverem uma ampla participação na cocriação dessas soluções. É bom registrar que num país como o nosso, com tamanhas demandas em determinados temas, os institutos podem fazer a diferença. E farão a diferença tanto mais quanto conseguirem trabalhar com políticas públicas. Eu acho que algumas coisas foram fundamentais nesse depoimento. Ninguém muda a política pública sozinho. Então, quando a gente começa a olhar o investimento social privado na atuação isolada, esquece, né?
2, os projetos e programas não olham para isso como ponto de partida, que é qual é a minha teoria de mudança. Mesmo que eu não queira mudar a lei, não queira implementar isso em larga escala, as lições devem servir para destravar áreas que estão travadas, para, enfim, realmente otimizar ganhos, transformar setores, modernizar. Então, enfim, o desenho, quer dizer, a teoria de mudança dos projetos, geralmente ela não é feita. E terceiro, a questão de co-criar. Se a gente não faz isso hoje, não tem como achar que de uma empresa ou da sociedade civil ou só do governo a gente vai achar a solução para a vida de todos. Se a gente faz um balanço do conjunto de investimento social privado, a gente conseguiu até agora influenciar muito pouco a política pública, concordando que o papel dos movimentos sociais é central nas mudanças do país, mas a gente está falando de investimento social privado. Aqui tem um terreno meio uma areia movediça que a gente inova, consegue alguns avanços, mas não consegue transbordar. Se a gente está falando que país é esse que a gente quer construir, a gente está falando em equidade, em redução de desigualdade, em universalização, não tem jeito a não ser falar em política pública. E aí eu acho que a gente precisa se perguntar qual é o nosso papel, cada um no seu quadrado, a partir de seu instituto, da sua fundação, da sua empresa, nessa contribuição de uma política pública para todos. Outra frase muito controversa é: os relatórios das empresas e fundações praticam a transparência seletiva. Mito ou fato? Fato. Nós temos uma cultura de priorizar a comunicação do que deu certo, dos bons resultados, principalmente quando a gente está falando de grandes empresas, atrelado muito o que pode também gerar boa reputação. O que interessa, ao meu ponto de vista, é o que a sociedade tem de credibilidade naquele projeto e naquela empresa. Acho que realmente nós temos aí uma bela oportunidade de melhorar nesse sentido. O GIF até está lançando agora um painel de transparência e a ideia é que dá mais visibilidade para os indicadores, para os dados da atuação social, isso se torne mais relevante, mais transparente e gere um importante compromisso da atuação social dos institutos e fundações com a sociedade de um modo geral. Eu acho que o que está em jogo é construir uma nova relação com a sociedade, sobre a intencionalidade dessas organizações, sobre o que elas têm feito. E eu acho que isso é um espaço que a gente pode avançar muito e ter uma mudança bastante significativa. Vou pegar aqui porque eu acho que tem que ir além da transparência, porque é questão de compartilhar lições aprendidas. Várias vezes, enfim, primeiro que tudo que a gente olha, quando a gente vai, enfim, hoje a gente olha as boas e as más práticas, e a gente aprende muito sobre o que não fazer, e avança aí, enfim, anos-luz, em um conceito que em inglês fala do no harm, que a gente quer ajudar e muitas vezes a gente acaba causando muito mais dano. Por fim, uma última afirmação. A maioria das empresas investe em educação. Mas o impacto desse investimento no país ainda é imperceptível. Isso é mito ou fato? Fato. Não só o impacto é imperceptível pela somatória dos exemplos das ações das instituições do chamado terceiro setor, como se você olhar com muito rigor a própria curva de melhoria das políticas na área do próprio governo ou dos governos também é muito lento, porque, na verdade, é um passivo de mais de, de séculos no país, de atraso no que se refere a investimentos em educação. Num país como o Brasil, se você compara o orçamento, o conjunto do orçamento dessas fundações com o conjunto do orçamento apenas do Ministério da Educação, é absolutamente incomparável. Eu acho que é mais mito também. A educação tem sido alvo de muitas políticas e acho que não há dúvida de que alguns projetos e também vários projetos menores desenvolvidos geraram alguma diferença. Não transformaram essa enorme máquina que é o Brasil, essa quantidade muito grande de alunos, de escolas, de professores, de atores envolvidos na educação. Mas que tenha um fator positivo, que tenha elevado o nível, com certeza. Eu acho que essa pergunta é muito boa porque eu não acho que a gente tem capacidade de respondê-la. Afinal de contas, para a gente dizer se o investimento é perceptível ou não, a gente precisaria ser capaz de medir o impacto desse investimento. E hoje em dia, eu diria que nenhuma ou quase nenhuma dessas
empresas que fazem isso estão preocupadas, ou estão ali com esse mindset de medir impacto, de avaliar o impacto das suas ações. Eu acho que a dimensão do problema reforça a ideia de que a contribuição é imperceptível. Eu acho que primeiro, tem uma longa trajetória de atuação, acho que tem experiências muito diversas, e eu acho que hoje muitos institutos e fundações têm se dedicado a lidar com problemas estruturais da educação, né? Saindo talvez de uma lógica de experiências locais piloto, que tem sua relevância, né? Mas lidando com temas que podem impactar estruturalmente a educação pública no país. Quer dizer, se temos uma força, aí estou falando de TV Globo, né? Temos uma força de mobilização, se conseguimos falar com a população, praticamente toda a população, todos os dias, né? Entrar na casa de cada um, né? Quer dizer, como é que isso pode estar a serviço dessa pauta comum? Como é que a Globo pode colocar à disposição, né, esse seu poder de mobilização, poder de diálogo com a população, a serviço de uma educação pública de qualidade para todos, né? Muito obrigada, Ricardo, Ilona, Beatriz, André. Em nome da TV Globo, agradeço a participação de vocês nessa mesa. Muito obrigada a vocês também que nos acompanharam.